O Exorcismo de Anton Guy, extraído do livro O Demônio Apóstolo, por Victor de Stenay, em 1894. Nihil obstat. Philippe Delorme, censor delegado. Imprimatur. Lyon, 30 de setembro de 1952. A. Roche, vigário-geral. O demônio revelou: há tantas coisas que preciso te dizer, mas isso me cansa. Eu preferiria ser destruído antes de falar, pois tenho vergonha demais. Minhas dores só aumentam. Oh, sou forçado a te louvar, ó soberano Senhor. Todas as criaturas são obrigadas a te louvar, reconhecendo teu poder, tua bondade, mas também tua justiça severa, porque é terrível cair nas mãos de um Deus vingador. O demônio pronunciou essas palavras com um tom tão lamentável que dava calafrios. Ó mortais que não pensam, vocês já refletiram sobre a queda dos primeiros pais? Pergunto: que arma meu rei infame, se referindo a Lúcifer, usou para fazê-los cair? Ele usou a sensualidade. Se vocês meditassem bem sobre isso, seriam todos pessoas de penitência. Isso não é brincadeira. É o próprio Deus que me obriga a dizer isso. Reflitam um pouco e verão como os homens se perdem quase sempre por querer satisfazer o seu corpo miserável. Nós, demônios, também quisemos satisfazer os nossos próprios desejos, e por isso fazemos os homens pecarem do mesmo modo que nós pecamos. O que mais Deus poderia ter feito que ainda não faz todos os dias pelos homens, até pelos mais ingratos? Mas o homem prefere a si mesmo, e então Deus muitas vezes o entrega à própria sorte. E quando isso acontece, os demônios o guiam, tornando-se seus senhores, mesmo que Deus continue sendo o Senhor de todas as criaturas. Quem quer ser amado por Deus deve se humilhar continuamente, se vendo como menos do que o nada, pois o nada ao menos não ofendeu o soberano Senhor. A alma arrependida geme sem cessar. Não falo de chorar com lágrimas visíveis, mas de um gemido interior de quem se arrepende diante de Deus. O demônio não consegue perturbar essa alma, mesmo que ela sofra. Seu coração tem paz. Ela gostaria de nunca ter conhecido o pecado. E ao contemplar a grandeza do Todo-Poderoso, diz: criatura miserável, como ousei te ofender? Eu, que sou menos que um verme, ofendi a tua majestade infinita. Que meu coração se quebre de dor, que meus olhos derramem lágrimas. Ó sabedoria incompreensível, como pudestes me suportar no momento em que pequei com tanta ousadia? Eu choro pelos olhos do possesso. Devo mesmo ser um instrumento para ensinar os homens? Eu que me enfureço por perdê-los? Ó soberano Senhor, destrói-me, esmaga-me, ou me tira do corpo deste homem, ou então me manda de volta ao abismo. Permite que eu me manifeste de forma forte e extraordinária para assustar esses mortais ingratos. Deixa-me falar todas as línguas, dizer nomes, sobrenomes, revelar segredos escondidos, mostrar tudo às claras, para envergonhar esses malfeitores. Deixa-me atacar com força muitos dos que se dizem pastores, mas são lobos. Deixa-me mostrar como eles perdem os fiéis ao se perderem também. Como atacam o pastor e o rebanho, pois o verdadeiro pastor é o Senhor soberano. Me destrói ter que trabalhar contra mim mesmo.
Eu sou espancado, tão espancado que o corpo do possesso mostra isso. Abatido, dolorido, como se quebrado por dentro. Eu vou atacar fortemente a feitiçaria e a magia. Quem sabe renunciar a si mesmo, se humilhar diante da majestade divina e se prostrar de coração e espírito diante da Virgem Maria, Deus o encherá com seu espírito, o iluminará com a sua luz divina, o fará cumprir os seus deveres com fidelidade. Usará essa pessoa para iluminar os outros e o conduzirá a uma eternidade de felicidade que nenhum ser humano pode compreender. Essa pessoa louvará a Deus sem parar e dirá: ó Deus infinitamente grande, infinitamente santo, infinitamente justo e bom, tu não desprezas a mais miserável de tuas criaturas. O que eu fiz para merecer as graças que me concedes? Sou indigno. Queria ter lágrimas de sangue para chorar por toda a minha ingratidão e pelos pecados que cometi contra ti. Eu, que sou menos que um mosquito, ousei te ofender. Ó grandeza suprema, dai-me verdadeiro arrependimento de todos os meus pecados. Prefiro sofrer todos os tormentos possíveis do que cair novamente nesses pecados que me fazem sofrer tanto. Ó Maria Santíssima, confio em ti. Tu que não abandonas ninguém e tens tanto zelo pelas almas. Tu, a quem Deus não recusa nada, protege-me com teu poder. Se atenderes minhas humildes orações, nenhum demônio poderá me atingir. És, de certo modo, senhora do meu destino. Ele está em tuas mãos. Se me abandonares, estou perdido. Mas não, és boa demais para abandonar quem confia em ti. Reza por mim a Santíssima Trindade, e eu estarei salvo. Ah, como eu queria que todos na terra te conhecessem, que pudessem ouvir sobre a tua grandeza, tua bondade e teu poder. Como eu não posso fazer isso, desejo que os anjos o façam. E até que os próprios demônios sejam obrigados a declarar que tu és a obra-prima de Deus, que tens o poder dele nas mãos, que és terrível para os demônios e que tudo te obedece. És a criatura sem igual. Só tu és virgem e mãe. Deste ao mundo Redentor. Estás num lugar único com São José, junto das 3 pessoas divinas da Trindade. És mais elevada que todos os anjos e santos. És verdadeiramente divina. Confio em ti. Creio com firmeza que nenhum poder infernal poderá vencer-me. Amém. Que todos os anjos e santos te bendigam para sempre. Vão procurar em manicômios algum louco capaz de fazer uma oração assim. Essa é a prova de que são mais loucos que o possesso, pois os loucos o respeitam, enquanto esses o desprezam. O demônio se referia às pessoas que mandaram o possesso para um hospital psiquiátrico em Lyon, chamado Antiquaile. Eu digo, ó Deus de toda majestade, como tu és grande, como és poderoso, como és bom, mas como és terrível para nós os demônios. Tu me obrigas ao soberano Senhor a ensinar os homens, mesmo contra a minha vontade, eu que sou um dos piores enganadores deles. Como tu és bom com os mortais, mesmo quando eles não reconhecem teu poder, tua bondade ou tua justiça. O que mais podes fazer além do que já fazes? Continuas a realizar milagres todos os dias, mas a maioria não reconhece. Eles se endurecem contra a tua vontade, tua bondade e teu poder. E ao invés de refletirem,
se humilharem e fazerem penitência, preferem se perder e ainda arrastam outras almas com eles para o caminho da perdição. Tu me obriga, ó Senhor, a mim, teu inimigo, e Zacaron, um querubim caído, a pregar a verdade. Mas muitas pessoas nem acreditam que existimos. Riem de coisas que deveriam causar medo. São tão ligadas à matéria que não acreditam em nada sobrenatural. Se colocam ao lado dos demônios, pisam nas tuas leis divinas, desprezam tuas palavras sagradas do Evangelho e vivem pior que os animais. Somos fortes contra os fracos que nos pertencem e somos fracos diante dos fortes que pertencem a Deus. Se você quiser se salvar, aproveite bem tudo isso. Mas lembre-se, eu farei de tudo para te impedir. Farei todo o possível para te perder. Não consigo deixar de atormentar os homens por causa do meu orgulho maldito. Mesmo contra a minha vontade, eu preciso satisfazê-lo. Somos como cães raivosos e não conseguimos evitar empurrar os homens para o mal. É mais forte do que nós. Pense no maior animal do mar, a baleia. Imagine mosquitinhos tentando se agarrar a ela. É assim que somos em comparação ao poder do teu Deus. Não temos mais trabalho a fazer. Os homens já fazem tudo o que queremos. Eles são nossos. Os conduzimos como um pastor conduz o rebanho. E ainda correm atrás dos demônios como loucos, de tão ligados à matéria que são. De cada 52 pessoas que se convertem do pecado da impureza, apenas 3 conseguem se converter do pecado do orgulho. Conseguimos levar muitas almas à perdição, fazendo com que tenham uma primeira comunhão ruim. Eu queria ser aniquilado. Estou cheio de orgulho. Eu sou o infernal Zacaron, o demônio da impureza. Ele explicou com que charme e aparente simpatia seduz as almas. Nesse momento, o rosto do possesso assumiu um sorriso malicioso, com expressão infernal. Aqui, disse ele, está uma jovem inocente e pura. Eu envio até ela um rapaz que parece ser bom, gentil, até religioso. Mas ele é um hipócrita. Ele a seduz, e eu venço. Em outra ocasião, o demônio gritava contra as seduções do mundo. Chorava de raiva e desespero por ser forçado a falar contra si mesmo. Depois, enxugando os olhos do possesso, exclamou: Santa Madalena, eu realmente achava que a tinha perdido. E hoje ela é uma grande santa. Ele explicou como é necessário se desligar do mundo e acrescentou: essas palavras são como flechas lançadas contra mim mesmo. E acrescentou que o relato dessa possessão seria espalhado também. Certo dia, Zacaron blasfemou de forma horrível contra Deus, a Virgem Maria, São José e os santos anjos. Disse coisas tão sujas que só o inferno poderia vomitar. Então, alguém mencionou a palavra eternidade, e ele gritou: ó eternidade, que coisa terrível! Pronunciou essa palavra de um jeito que dava calafrios. De repente, se lançou em um acesso de fúria, pedindo com veemência para ser destruído. Que Deus, a Virgem Maria, São José, os santos anjos, todos os santos do céu, que Satanás e suas legiões, todo o inferno solto, todos os homens, todos os seres criados, tudo que tem vida, que todos se unam contra mim, e Zacaron,
para me aniquilar. Que tudo que vive me amaldiçoe. Rugia como um leão enfurecido. Era assustador ouvi-lo. Depois, com um gesto imponente, gritou: Mortais que me ouvem, aproveitem este ensinamento. É o seu Deus que me obriga a dizer que este aviso é ainda mais forte do que o de ontem, e deveria fazer vocês evitarem até a sombra do pecado. Depois, o demônio disse: Eu mereci o que estou vivendo. Se eu soubesse que alguém teria piedade de mim, eu gostaria de devorá-lo. Eu quero reclamar, mas não quero que sintam pena de mim. Outra vez ele disse: Eu não me arrependo de ter me rebelado contra Deus. O que lamento é ter sido expulso do céu. O que me entristece é saber que o fim dos tempos está próximo e que não poderemos mais fazer o mal, nem perder almas. O abismo será fechado sobre nós. Por enquanto, temos certa liberdade. Satanás está já há algum tempo sobre a terra, mas logo será acorrentado. Desde que foi solto, o mundo se transformou. Blasfema-se o nome do Senhor. O domingo é profanado. O caos é imenso. E a impiedade cresce a cada dia. É de arrepiar. O grau de cegueira dos homens chegou ao limite. O mal é muito maior do que se imagina. É impossível entender a dimensão desde que Satanás está na Terra. E ele está aqui desde 26 de janeiro de 1846. Que a Igreja se fortaleça na paz, se defenda na unidade e se una na caridade. No fim dos tempos haverá muitos sinais. A cruz aparecerá nos céus. Será plantada por toda a parte. Nós, os demônios, seremos expulsos da terra por um tempo. Não sei quanto tempo durará, mas nesse período os homens serão felizes. Se vocês meditassem com sinceridade sobre a vida do Salvador e de sua Santa Mãe, eu duvido que fossem capazes de cometer sequer uma falta contra Deus. É isso que o grande Senhor me ordena dizer. Teu arcebispo de Paris, Dom Afre, é um santo. Ele vivia a virtude e fazia penitência em segredo. Está no céu. É um modelo, um grande santo. Morreu mártir da caridade. Sua alma não passou pelo purgatório. Ele subiu direto ao céu. O demônio também comentou sobre as grandes qualidades de São Luís, sua caridade e as virtudes que praticava. Ele lavava os pés dos pobres, dava esmolas dentro do próprio palácio e o servia à mesa com as próprias mãos. Forçado a agir contra si mesmo, Isacaron gritou: É cruel quando um escravo precisa se chicotear sozinho. E acrescentou com raiva: Ó grande Senhor, tu não queres me destruir. Se eu tivesse poder, eu te destruiria. Deus mostra grande bondade com os homens ao enviar até mesmo demônios repugnantes à terra para alertá-los. Os apóstolos disseram ao seu mestre: Senhor, encontramos alguém que não é dos nossos, mas que expulsa demônios em teu nome. Devemos impedi-lo? Jesus respondeu: Não, deixem-no. Quem não é contra nós, é por nós. E Jesus disse aos apóstolos e discípulos: Vão por toda a terra, ensinem as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Esses são os sinais dos que creem. Expulsarão demônios em meu nome. Santa Solange, filha de um viticultor do Berry, na França,
tinha grande poder contra os demônios. Sua simples presença libertava os possuídos. O mesmo acontecia com Santa Genoveva, a Virgem de Nanterre, que libertou possuídos em Tours e Troyes. São Eurico, por humildade, recusou um dia exorcizar uma mulher possessa, mas orou por ela e ela foi curada. O clero não dá mais atenção às pessoas afetadas por possessões ou obsessões. Muitos padres são mais ignorantes do que crianças sobre esses assuntos sobrenaturais. Estão em uma cegueira terrível, a ponto de impedir que se acredite no sobrenatural demoníaco, mesmo com os demônios dando provas claras, e de muitas formas por meio dos possuídos. O demônio, conhecido como fósforo da impureza, um querubim, manifestou-se pela primeira vez em Ludum. A ciência muitas vezes só serve para a perdição do homem. Antes vivia-se para Deus, hoje vive-se para o mundo. Maldito seja Satanás, cujo orgulho nos perdeu. Malditos sejam os homens, eu amaldiçoo tudo. Sim, até a mim mesmo. Maldita seja a eternidade. Ó eternidade, eternidade, maldita eternidade, nosso tormento mais cruel. Ó mortais que me escutam, disse o demônio com voz lamentosa, aproveitem estes avisos, humilhem-se diante de Deus, pratiquem a virtude mais sublime, a santa humildade. Sim, vivam essa humildade e alcançarão o paraíso. Muitas conversões são impedidas. Eu revelei os pecados a muitas pessoas, mas seus confessores a fizeram duvidar da minha missão, e assim não acreditaram na possessão. Quando eu disse a certos padres que estavam permitindo o trabalho aos domingos e a profanação do sangue do Senhor, eles ignoraram completamente. Nós, demônios, não conseguimos deixar os homens em paz. Mas quando o seu Deus aflige vocês, ó almas boas, vocês aceitam com paz e contentamento. O orgulhoso se desespera por qualquer coisa que fere o seu ego. Perde até o seu sono. Mas quem é humilde aceita tudo com paciência e se humilha diante de Deus em todas as situações. Habitantes da terra, só há uma coisa que vocês devem temer: o pecado. A fome, a sede, a morte não são nada. Só o pecado é realmente terrível. Desde que estou no corpo deste velho, tudo que fui forçado a aconselhar nunca foi ruim. Prefiro derrubar um padre do que 6.000 leigos. Quando ele se perde, arrasta muitos com ele. Você deve ter grande confiança em seu Deus, na Santíssima Virgem e em São José, cujo culto se tornará universal. Deus não nega a São José nenhuma graça que lhe peça, mas ele sempre pede por intermédio das mãos da Mãe de Deus, o canal da graça e da bênção. Ele obtém tantas graças quanto a própria Virgem Maria. Mantenha-se sempre sob a proteção de Maria, de José e dos santos anjos, e você alcançará o paraíso. Quando se mencionou rezar vésperas e completas, o demônio gritou: como esses louvores são necessários! Como agradam a Deus! Esta possessão é a mais extraordinária que já existiu. O possesso já sofreu 2 imolações. A primeira foi sua estadia no hospital psiquiátrico, e a segunda, uma doença que eu mesmo lhe causei, uma enfermidade demoníaca. É bom que se reze pelo possesso. Você já foi advertido. Direi muitas coisas porque você rezou por ele, e Deus o recompensará muito mais do que imagina. Você terá parte em todas as orações que fizerem por ele,
E quem rezar receberá méritos maiores do que se rezasse por si mesmo. Deus recompensa até um copo d'água dado em seu nome. Ele leva em conta até um pensamento, um desejo de fazer o bem, mesmo que não se consiga realizá-lo. Você não duvidava disso. Não quero mais dizer nada a fulano. Não quero mesmo. Ele aproveitaria demais o que eu dissesse. Queria que ele nunca tivesse vindo aqui. Se eu pudesse, teria quebrado seus braços e pernas. Um dia, o demônio atacou a pessoa que começou a escrever essas anotações. Se eu pudesse, teria quebrado seus braços e pernas. Isso mostra a força do vosso Deus e a nossa fraqueza. Se eu pudesse impedir você de escrever, eu quebraria seus pulsos. O demônio explicou que o cristão não deve se gloriar de nada, mas atribuir tudo a Deus. Ele demonstrou com clareza que nada podemos fazer de bom por nós mesmos, que todos os dons e graças vêm dele, que tudo é obra sua, que nada nos pertence, que sem ele nada somos, e que lhe devemos tudo, pois somos suas criaturas. Apeguem-se firmemente a Maria, a poderosa rainha do céu, terror dos demônios, e vocês não se perderão. Invoquem frequentemente São José, que está acima dos querubins e serafins. Ele tem grande poder. Como vosso Deus é bom! Como ele cuida de vocês! Como ele vos ama! A bondade de Deus é infinita. E vejam só, ele faz até demônios infames pregarem a verdade, para trazer as almas de volta a si. O mal é terrível, chegou ao seu auge. Nunca foi tão grande. Os maus cristãos são muitos, e os novos fariseus também. Estamos nos aproximando do fim dos tempos. Se tivessem prestado atenção, teriam notado os sinais precursores. Humilhem-se, façam penitência, ou perecerão todos. Disse o vosso Salvador. Tenham grande contrição pelos pecados, pois o pecado é algo terrível. Ele ofende a um Deus tão grande. A gravidade da ofensa está na dignidade de quem é ofendido. Quem peca torna-se criminoso diante de Deus. Rezem aos pés da cruz do vosso divino Salvador, que é puro amor pelos homens. Eu, demônio, quando estou tomado de toda a minha fúria e raiva, se coloca um pequeno inocente nos meus braços, sou forçado a me acalmar diante da pureza. Tenho que respeitar aqueles que são consagrados a Deus. Os ímpios acham que nos agradam pecando, ou se vangloriando disso. Pobres coitados! Mal sabem eles que nesse exato momento tornam-se nossos piores inimigos. E nos reservamos o direito de demonstrar isso lá no inferno. Lá, nos tornamos como tigres, desejando rasgar as suas almas. Às vezes, o demônio arrastava o possesso até o meio do mato, onde o fazia ficar completamente nu, e o obrigava a cortar galhos para entalhar bengalas. Nunca foi permitido que alguém o visse nessa condição. Frequentemente, o demônio fazia o possesso jejuar, ou comia alimentos que nem os cães aceitariam. Certa vez, ele se gabou de uma de suas maldades. Fiz ele tomar uma sopa bem velha, que ele mesmo tinha feito há muito tempo, cheia de mofo. Mandei ele colocar um pouco de vinagre por cima. Esse foi um truque de Zacaron. O demônio declarou: São José foi concebido sem pecado e subiu ao céu em corpo e alma. Ele ocupa o segundo lugar entre todas as criaturas. Está ao lado de Maria e acima dos serafins. Depois pronunciou esta saudação em honra a São José:
São José, cheio de graça, Jesus e Maria estão contigo. Bendito és entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto único do ventre da Santíssima Virgem Maria. Há 20 possessos em Perpignão. Essa cidade está muito corrompida. Nós, demônios da impureza, temos poder parcial sobre ela, e não apenas sobre a cidade, mas sobre toda a diocese. Esta é a verdade. A força de Deus faz o demônio falar contra sua vontade, como um apóstolo da verdade. Em nome do soberano Senhor, afirmo: o Espiritismo é inteiramente diabólico. Ele foi criado para perder a humanidade. É uma grande invenção dos demônios para enganar os homens. Eu sou forçado a trabalhar por sua destruição. Isaac Aron fez reflexões muito marcantes sobre a humildade, a caridade e a contrição que todo cristão deve ter por seus pecados. E completou: quem seguir esses conselhos pode até evitar o purgatório. O demônio protestou contra a maneira como os fiéis se comportam nas igrejas. Parece que vão à missa como se não tivessem nada a pedir. Ficam de cabeça erguida, com postura de fariseus, quando deveriam se humilhar e se prostrar diante de Deus. Aproveitem prontamente toda ocasião para fazer o bem. Se tiverem um bom pensamento, ele vem de Deus. Ponham-no em prática. Se quiserem dar uma esmola, façam-na imediatamente. Não digam: é demais, vou dar só um pouco. Todos os seus bons pensamentos vêm de Deus, pois por si mesmos vocês nada podem fazer. O orgulho é uma fera selvagem que nunca se sacia. É como um cão raivoso, forçado a morder. Quando alguém deseja se consagrar a Deus, fazemos de tudo para perdê-lo. Em certa ocasião, Isaac Aron esboçou um sorriso diabólico, impossível de descrever, ao se lembrar de um pecado que tentou induzir alguém a cometer. Manteve aquele sorriso infernal por muito tempo e gritou: o bem me causa horror, eu me deleito no mal. Os anjos fiéis desejam mais a salvação de vocês do que nós demônios desejamos a sua perdição. Quem quiser receber muitas graças deve ser humilde e rezar a São José e aos santos anjos. Não se pode imaginar os benefícios que isso traz. A pessoa avançaria muito na virtude. O demônio atormentava o possesso e o impedia de rezar e de dizer o terço. Todas as distrações que vocês têm na igreja ou durante as orações vêm de nós, os demônios. Ficamos furiosos ao ver vocês fazendo bem. Mas, assim que saem da igreja, deixamos vocês em paz. Quando lhe disseram: você não pode nada contra Deus, o demônio respondeu: tenho muito mais poder do que você imagina. Pais e mães responderão pelas almas de seus filhos, alma por alma, e eles não poderão se salvar se seus filhos se perderem por causa deles. Ai de mim! Que todos os tormentos dos demônios e dos condenados recaiam sobre mim e me aniquilem. Que todas as dores das criaturas caiam sobre mim ao mesmo tempo. Que todas as criaturas do Criador me amaldiçoem. Maldito seja Belzebu e todas essas criaturas imundas. Que pela força de Deus eu os faça tombar por completo. Que eu caia morto agora mesmo aos pés do possesso e dos seus. Vocês não conseguem entender. Eu sofro aqui mais de 60 vezes mais do que no próprio inferno. Foi Maria quem me fez vir. Malditos sejam os demônios e todos os que os imitam.
O confessor do possesso deu-lhe permissão para fazer penitência com a disciplina corporal por 2 dias seguidos. O demônio confessou ter sido extremamente humilhado com isso. Em consciência, é nosso dever testemunhar a verdade quando temos provas. Nenhuma autoridade tem o poder de nos impedir. Isso vale também para os sinais da possessão. Deus quer isso. Não devemos temer as palavras dos homens, mas imitar o nosso Deus, que não deixará sem recompensa nem mesmo o menor gesto feito por amor a Ele. Quem falta com a caridade para com o próximo se torna culpado. Não há golpe mais fatal do que a humildade do vosso Salvador. Quando possuído tenta meditar sobre esse tema, ele me esmaga, me faz sofrer horrivelmente. Quando ele reza por seus inimigos, ele me esmaga, me nocauteia. Normalmente, o demônio não queria falar nada sem a presença de testemunhas. Sou eu, dizia ele, que sou forçado a chamar testemunhas. Miserável canalha que sou. Meu mestre não é qualquer um. Ele é o mestre dos mestres, o maior entre os grandes, aquele que é tudo. Os demônios do orgulho são os mais fortes e os mais perigosos. Eles se infiltram de forma quase imperceptível. Cuidem-se. Ai dos falsos devotos. Ai dos ateus. Ai de todos os que pertencem a seitas e permanecem alheios à verdadeira religião. Ó Eterno e Todo-Poderoso! Satanás infame, aqui estão raios contra ti e contra todos os demônios imundos do orgulho. Fostes tu que inventastes todas essas doutrinas falsas. Usas teus filhos, cheios do teu maldito orgulho, para enganar a maior parte da humanidade. Mas em breve serás destruído pelo Eterno, o Todo-Poderoso. Eu o vejo furioso como nunca. Estás humilhado, ó besta infame. O homem da perdição está em tuas mãos. Tu o farás agir, dando-lhe parte do teu poder. Mas esse poder logo será tirado. Sedutor abominável, que vais fazer, maldito anticristo? Vais mesmo arrastar os outros contigo? E por isso serás colocado ao lado do rei do inferno. Que bela posição, louco abominável! Felizes aqueles que permanecerem fiéis a ti, ó Jesus Cristo, verdadeiro Deus, e por consequência único e verdadeiro Cristo, verdadeiro Filho de Deus, Criador de tudo, verdadeiro Redentor da humanidade. Tu queres que todas as nações sejam iluminadas por ti, soberano Mestre. Tu queres que a tua Santa Cruz seja plantada em todo o mundo. A nação judaica tu também irás iluminar. Já lhe mostras alguns sinais de luz, enquanto densas trevas cercam muitos católicos infelizes, pois são guiados por novos fariseus. Ai de vós, novos fariseus, se não mudardes vossa conduta. Vede, até um de vossos sedutores é forçado a gritar contra vós. Sou eu, Isacaron, o porco infernal. E tu, maldito Belzebu, sou forçado pelo grande mestre a te atacar com força, miserável príncipe dos demônios da avareza. Ainda que sejamos aliados na perdição das almas, sabes que o Todo-Poderoso quer destruir o nosso império imundo. Ai daqueles que fazem pacto contigo. Ai dos feiticeiros e feiticeiras que seduzimos de forma horrível. Ó grande mestre, tu já me fizestes gritar contra o espiritismo, me fizestes combatê-lo com força e mostrar diante de muitas pessoas que ele é diabólico. Tu queres, ó Todo-Poderoso, que o espiritismo seja destruído. O que é terrível aos teus olhos é ver que até padres
cegos por nós, os espíritos infernais, praticam esse ofício detestável de espiritismo e fazem o povo acreditar que não há mal nisso. Muitos são curados pelo diabo através de pessoas espíritas. Por isso eu declaro: o espiritismo é uma invenção do diabo. Ó soberano mestre, eles te abandonaram para nos seguir. Que loucura cometeram! Abandonaram o Senhor de infinita bondade para se entregarem a nós, miseráveis escravos. Que insensatez! Só temos tormentos inconcebíveis a lhes oferecer, uma podridão insuportável. Não percebem que somos os executores das vinganças divinas? Mas a quem estou falando eu, Isacaron, o maldito porco infernal? Falo àqueles que Satanás infame segura em suas garras, esses orgulhosos incrédulos que se assemelham a ele, sendo guiados por sua vontade invisível. Maldito Satanás, não te perdestes sozinho. Arrastastes contigo 1/3 dos anjos ao inferno. Maldita besta! Aqueles que tu governas também não se perdem sozinhos. Levam junto uma boa parte do povo infeliz. Parem, infelizes, em nome do soberano mestre. Parem de devorar as pobres ovelhas que lhes foram confiadas. Peçam ao divino médico a cura da peste que os consome. Pisem o orgulho com o qual Satanás os alimenta. Olhem para a imagem do Redentor. Humilhem-se aos pés dele. E logo Satanás levará embora o veneno com que os envenenava. Deus permite os sofrimentos para o bem espiritual das pessoas, para que reflitam e voltem para ele. Não é um sinal ruim quando Deus envia provações. É, na verdade, sinal da sua misericórdia. Ele nos mostra, assim, que devemos nos apegar completamente a ele e refletir sobre essas palavras. Não vos preocupeis com o que comer ou o que vestir. Buscai antes o reino de Deus, e o resto vos será dado por acréscimo. É o que se vê claramente nas pessoas que Deus aflige, para que mereçam mais graças. Por outro lado, quem vive em riqueza e prazer constante, isso sim é muitas vezes sinal de perigo. É Maria quem me obriga a mostrar a vocês a vaidade das coisas deste mundo. Nunca se esqueçam. A cruz é melhor do que todos os elogios e vantagens da terra. Por que então preferir a própria perdição ao verdadeiro bem? A felicidade não está neste mundo. É preciso buscá-la em Deus. Quem tem Deus possui o tesouro dos tesouros, o bem supremo. Quem tem Deus tem tudo. Como são tolos os homens! Consolem-se e apeguem-se com firmeza a Maria. Ela alcançará grandes graças por vocês. Tomem São José como protetor e tenham profunda devoção aos santos anjos. Sobre o livro do Padre Franck, Tratado do Amor pelo Desprezo de Si Mesmo, superior dos Filipenses de Florença, o demônio declarou: não tente ler esse livro. Esse livro me incomoda. Não suporto. Sem humildade não há Deus. Apenas um Senhor implacável e terrível. Ai! Ai dos orgulhosos! Ai de mim, Isacaron! Foi o orgulho, a ingratidão e a desobediência que me transformaram de querubim em um porco horrível. Uma transformação vergonhosa, abominável. Nesse ponto, o demônio falava tão rápido que as anotações se tornaram impossíveis. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!